Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ronaldo, professor da disciplina de UPE, Projeto de Vida, Empreendedorismo. Estamos aqui para elaborar uma aula, eu espero que vocês estejam bem, eu estou com muita saudade de nós trabalharmos, como eu já comentei com vocês no material anterior que foi enviado, Quando a gente estava se empolgando com os conteúdos que estava indo a toda, a gente teve que dar essa parada, mas é para um bem maior, Então hoje, galera, nós vamos preparar uma aula dando sequência aos conteúdos que nós estudamos até atualmente, tá? Então nós vamos ter lá nas páginas 22, 23 e 24 sobre mindset. O que seria isso? O material, pessoal, ele vai trazer para vocês inicialmente estas duas perguntas, tá? Então é muito importante que vocês façam a leitura dessas perguntas e, a partir daí, façam uma reflexão. Olha o que diz a primeira. Você conhece as funcionalidades do seu cérebro? Olha uma ligaçãozinha aqui com a disciplina de biologia, galera, tá? Vocês provavelmente vão estar estudando sobre os neurônios e outras funcionalidades que o cérebro pode estar trazendo para vocês. Então, seria interessante vocês buscarem um pouquinho disso. Quais são as funções do meu cérebro? Elas são sempre iguais ou elas podem ser modificadas, podem ser trabalhadas? A segunda questão ela vai trazer o seguinte: o que podemos fazer para alcançar melhores resultados em nossa vida para obter mais felicidade? Aqui, pessoal, essa questão está diretamente relacionada ao que nós trabalhamos até agora nas nossas aulas, que é o autoconhecimento. Lembro que nós começamos a falar lá da questão de se planejar, de estabelecer uma estrutura para a sua vida, que permita sobrar mais tempo e a partir daí eu ter uma condição de felicidade muito maior. Então vai estar relacionado a isso. Então aqui ele vai trazer um pouquinho do texto, Isso é um resumo para vocês, vocês vão ter acesso a esse arquivo se vocês quiserem destacar lá no livro isso. Mas quando temos contato com algo novo, aos poucos vamos aprendendo. Vamos pegar o exemplo quando vocês tiveram o seu primeiro celular, ou agora quando vocês compraram um novo, muito mais moderno. Com o tempo a gente vai se habituando, a gente vai aprendendo e a gente vai trabalhando até conhecer praticamente todas as funções. Assim também, pessoal, é o nosso cérebro. Então eu consigo trabalhar com ele, fazer com que ele funcione de acordo com os meus desejos. Eu posso fazer essa modificação. Mais adiante a gente vai ver como que isso é possível, tá? Então, geralmente, galera, a gente está trabalhando, a gente enfoca mais, lembra da primeira atividade que nós fizemos em sala? A gente enfoca mais, geralmente, nos nossos pensamentos negativos, o que não é bom. E isso, de certa forma, acaba criando uma barreira entre nós e os nossos objetivos. Então, por isso que o material traz, dentro dessa ideia de trabalhar o cérebro, que nós trabalhamos, nós demos prioridade, nós enfatizamos pensamentos positivos, que nós cultivemos isso. Vamos pegar novamente, bem rapidinho, aquele exemplo que eu dei para vocês na sala de aula. Imaginem vocês, naquela quarta-feira fantástica, com 12 aulas, das 7 da manhã até as 6 da tarde, acordar 6 horas da manhã e dizer: meu Deus, aula hoje. Meu Deus, eu vou ter que encontrar o professor Ronaldo na sala de aula. E vai chegar um momento que eu vou estar lá com vocês. Aí vocês vão dizer: e realizou meu desejo negativo. O mesmo, lembra que eu dava como exemplo, eu como professor, Chegar, acordar de manhã na quarta-feira, dizer: nossa, aula com o primeiro ano. Vou encontrar a Balã. Aí eu chego lá e abro a porta, tá lá a Gabriela sentada na sua cadeira. Gente, isso já vai transformando a nossa vida de forma negativa. Agora, se eu acordasse de manhã: nossa, hoje eu tenho aula de empreendedorismo, vou lá, vou aprender, vou questionar, vou debater, vou estudar com meus colegas. Quando o professor chega na sala de aula, e isso não é somente empreendedorismo, gente? Todas as disciplinas, automaticamente eu me encho de expectativas em cima disso. Posso até me frustrar, posso sim, mas o pensamento positivo ela traz essa possibilidade de nos desenvolvermos mais, tá, gente? Então, a mindset vai vir de um termo do inglês, que significa configuração do cérebro. Mas vocês podem dizer: mas o cérebro não é uma máquina para eu configurar?
Mas é possível, gente, fazer isso. E com essa configuração, eu vou trazer dentro dessa ideia dos pensamentos positivos abordados até então, me tornar protagonista da minha vida. O que é ser protagonista da minha vida? Eu vou tomar as rédeas e as decisões. Eu vou dar o destino que eu acho mais correto, eliminando o que é negativo e trazendo maneiras de melhorar a cada dia a minha vida. Então, dentro desse contexto, né, lógico, é muito importante entendermos um pouquinho da nossa história, como fomos criados, as nossas experiências. Isso nos forma o que somos até agora, tá? Então, se eu tive muita frustração na minha vida, se eu enfrentei muitas dificuldades, a tendência é que eu tenha um pouquinho mais de retração quanto a esse contexto. Mas eu posso ver isso diferente, eu posso modificar os meus pensamentos de uma forma diferente, galera, tá? Então é possível, né? Então eu sou capaz, há caminhos, posso aprender, vou conseguir, são alguns dos pensamentos, entre tantos outros que vocês podem estar desenvolvendo dentro de uma ideia de pensamento positivo, galera. Vocês podem desenvolver isso o tempo todo. Agora, vamos voltar aqui, ó. A vida é uma batalha muito dura. Vamos pegar o momento que nós estamos vivendo, o como é importante, mesmo diante de toda essa questão da preocupação que nós temos, ter pensamentos positivos que nós vamos superar isso e nós vamos chegar ao objetivo que nós queremos. Ou simplesmente eu posso acordar de manhã cedo lá, quem sabe 11 horas da manhã, porque eu não quero levantar, né, da minha cama. A vida é uma batalha muito dura, eu não vou conseguir, eu vou pegar o vírus e quem sabe até morrer. Gente, não dá para pensar dessa forma, né? Cada dia uma guerra, eu não suporto mais isso, vamos todos morrer, como eu coloquei aqui. Não, gente, é possível a gente pensar de uma forma diferente. É possível eu trazer essa ideia de não, nós vamos superar, vai ser descoberta uma cura. Esse período de isolamento que eu estou vivendo é para um bem maior. Logo, logo eu vou estar em sala, eu vou aproveitar ao máximo, vou estudar, vou produzir conhecimento, vou logo chegar numa faculdade e assim tocar a minha vida. Então podemos, dentro desse contexto, deixei aqui até com destaque, ó, pessoal, herdar crenças que acabam parecendo definitivas, por acreditar que talvez não conseguiremos alcançar determinado objetivo e não nos dedicamos ao máximo para realizar. Aquela ideia talvez que muitos de vocês já ouviram falar em sala de aula. Nossa, mas você já é burro, né? Nossa, como é que você não consegue isso? Acaba muitas vezes dentro desse contexto também desenvolvendo esse pensamento negativo da gente. Então, saber lidar com isso é muito importante dentro dessa questão do autoconhecimento. Então, o Mindset, pessoal, ela vai estar estruturado nessa questão, ó, que é atitudes, comportamentos, uma ação, busca uma solução, traz resultado e uma performance melhor. Então, ele vai ser um conjunto que vai funcionar nesse contexto e, logicamente, vai permitir que eu produza muito mais rapidamente a minha felicidade, que eu busque com maior facilidade e saiba lidar cada vez mais com isso. Um grande aprendizado, então, ele vai estar trazendo lá, que o Mindset vai ser uma teoria conhecida após, entre vários outros estudos, a psicóloga Carol Dweck, né? E ela vai trazer a ideia da mentalidade fixa. Aquelas pessoas que acreditam que só existem os vencedores e os perdedores. Eu não consigo, eu não sou capaz. Pensamento perdedor. Não, eu vou encontrar dificuldades, mas eu vou chegar no meu objetivo. Pensamento vencedor, né, pessoal? Então, muitas vezes nós criamos esse limite entre nós mesmos e esses limites vão funcionar como desculpa. Eu vejo e ouço de muitos de vocês nesse período, porque eu já conheço vocês aí há 5 anos, a grande maioria, né, de vocês, que vocês muitas vezes acabam criando essas desculpas até para estudar. Mas eu não consigo aprender esse conteúdo porque ele não é o que eu quero. Mas eu posso mudar isso, porque muitas vezes, lógico, tem pessoas que têm dificuldades realmente, mas essa dificuldade às vezes ela acaba passando assim como uma desculpa para eu não me esforçar, para eu não me dedicar, para eu não aprender, para eu não fazer, tá, gente? Então, estudos apontam, né, que o cérebro, ele é estimulado por desafios. Ele vibra com o ainda. Então, eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Ainda dá tempo de fazer isso.
ele está dentro desse contexto, ele vai trazer para mim uma superação. Então lá vocês vão ter esse quadro, pessoal, entre as duas ideias do pensamento fixo e o decrescimento. O fixo vocês vão trazer aqui alguns termos, né, até bacanas. Ó, por exemplo, tive sorte. Aquela avaliação, talvez você se dedicou um pouquinho mais, você apresentou um pouquinho mais de atenção no professor e tirou uma nota mais alta que o habitual. Ah, mas eu tive sorte. Ou será que foi sua competência e você se esforçou para chegar até lá? Então é necessário que vocês façam isso e deem uma analisada aqui nos termos. Ó. Posso demorar, mas vou conseguir. Posso tentar outras coisas de forma diferente. Então, dentro dessa ideia, trazer a questão do pensamento positivo. Certinho, galera? Eu espero que vocês deem uma lida, deem uma analisada. Isso é muito útil para esse momento que nós estamos vivendo. Na sequência, eu vou explicar um pouquinho dos conteúdos, das atividades que vocês devem fazer. Então, pessoal, aqui nós vamos ter da página 26 até a página 29, 4 atividades para que vocês façam em casa relacionadas a esse conteúdo do mindset, dessa programação do cérebro. Então, eu vou explicar rapidamente um pouquinho desses conteúdos para que fique mais fácil de vocês fazerem e daí vocês fazem em casa. Então, a questão 1 diz lá o seguinte: para começar, que tal refletir um pouco sobre as atividades que você realiza no seu dia a dia? Como pensa e age diante delas? Então tem 2 quadros lá, ó. Atividades que eu sou bom, aquilo que eu faço muito bem, e as atividades que eu não tenho muito afinidade, que eu não sou tão bom assim. E daí vocês coloquem lá, ó, como que eu trabalho isso, como eu ajo, como eu penso quando eu estou fazendo atividade. É aquela questão assim, por exemplo, eu amo muito cozinhar, nem que seja lá brigadeiro. Como que eu ajo na hora que eu penso em fazer o brigadeiro? Ou, por exemplo, odeio lavar a louça. Mas aí como que eu ajo, como que eu penso quando eu vou fazer essa atividade? Então isso é para vocês estarem realizando. E vocês podem pegar, como são respostas pessoais, as mais diferentes respostas. É o autoconhecimento, como nós falamos anteriormente. A questão 2 da 27, aliás, pessoal, leia as afirmações a seguir e marque verdadeiro ou falso, né, entre elas. Então ali tem algumas das atividades que nós falamos até aqui, né? Ó, como que eu lido com isso? As pessoas não mudam. Isso é verdadeiro ou é falso? Um exemplo. Sofrer bullying é intolerável, desastroso para a vida de uma pessoa. Isso é verdadeiro ou falso? Então, dentro do que vocês pensam, dentro do que vocês imaginam, que vocês acham correto, vocês respondem com verdadeiro ou falso isso. A questão 3, lá na página 28, pessoal, então, ó, registre a seguir situações que você tende a viver na próxima semana e ainda neste ano com base nos 2 modelos de mindset. Quais são os 2 modelos? Aquela da ideia fixa e daquela ideia que você pode modificar, que você pode ser diferente. Então tem os 2 aqui, ó, ao longo dessa semana, ao longo desse ano. Vou dar como sugestões para vocês o que nós estamos vivenciando agora, essa semana que vem, esse estilo de aula diferente que vocês estão tendo, né? Pode ser um exemplo. Como que eu vou lidar com isso? Ó? Se eu estiver desprevenido, poderei pensar diferente? Como que eu poderei pensar? De que forma que eu vou agir? Ficarei atento e não perderei a chance de me cuidar pensando? Então, ele sugere isso dos 2 lados para vocês fazerem. E na página 29, para finalizar a atividade relacionada a esse conteúdo, escolha 2 pessoas de sua convivência. Uma atividade para se trabalhar em família, galera. O pai, a mãe, o irmão, quem sabe, quem tem contato ou convivência com o tio, com o avô, né? Pergunte a ela sobre uma situação em que costuma aplicar um mindset fixo. Ou seja, aquela ideia do pensamento de perdedores e vencedores, tá? Compartilhe com elas esse novo conhecimento e ajude a superar alguma limitação utilizando essa teoria. Então, trazer essa ideia do pensamento positivo, do olhar para frente com bons olhos. E aí vocês vão escrever o que cada uma dessas 2 pessoas pensa no quadro que está aqui, né? Ó, o que ele acostuma pensar dentro dessa ideia e como ele poderá pensar diferente dentro dessa ideia do pensamento positivo. Galera, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu quero dizer que estou com muita saudade de vocês, que nós possamos logo, em breve, nos reunirmos novamente. Um grande abraço para todos, fiquem bem.